Quero que você possa colocar o Hermilson na tela, juntamente com Moisés. Moisés, que é o nosso convidado especial. Meu amigo Célio Monteiro, se for o caso, colocar, mudar... Isso, Célio. O Moisés, que é o nosso convidado de todos os sábados. O Hermilson Barros, gerente regional da COGÉ, está por aqui. Quero primeiramente agradecer a Hermilson a sua disponibilidade. Eu sempre digo que tenho aprendido muito. O Hermilson é aquela pessoa simples, né, pacata, sabe conversar de uma forma paciente e prudente. Uma pessoa sábia e que ocupa um posto que tem feito um grande trabalho aqui no Vale do Jaguaribe. Hermilson, primeiramente eu vou trazer aqui o meu querido Moisés. Boa tarde, Moisés, é um prazer conversar com você. É uma satisfação tê-lo aqui. Sábado esteve aqui e hoje novamente, todos os sábados, está como nosso convidado especial, Moisés Macedo. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Richard Leitão. É um prazer novamente estarmos aqui nesse dia de sábado, né? Para junto a gente comentar, contribuir com alguns temas importantes aqui da nossa sociedade jaguaribana. Muito bem, meu querido. O Moisés está por aqui e acompanhando também a nossa entrevista. Fique à vontade, Moisés, para conversar com o Hermilson. Boa tarde, Hermilson Barros. É um prazer conversar com Boa tarde. Vossa Senhoria. Hermilson, como você estava falando aí, né, o secretário Teixeira, ele tem afirmado que essas águas que estão chegando no Castanhão, elas são provenientes, a sua maior parte, das chuvas que estão caindo, né, nas cabeceiras aí do Rio Salgado, e também uma parte também vem da transposição. Qual é a real situação, né? Realmente são mais chuvas ou é as águas da transposição que está chegando? Com certeza, Moisés, são mais chuvas, né? Como eu falei, a água que a gente está saindo, e isso tem sido afirmado a nível de governo, o próprio secretário, né, doutor Teixeira, são 10 metros cúbicos por segundo, que é a vazão aí disponibilizada nesse primeiro momento, né? E essa vazão, para você ter ideia, ela está se somando às águas de chuva. Recentemente a gente fez uma aferição ali no ICOR, através de equipamentos que a gente tem, né? Estava passando 155 metros cúbicos por segundo. Então você tem as águas de chuva somadas às águas da transposição. Hoje a gente já, dados atualizados, né, aqui da companhia, somando aí 65 milhões de metros cúbicos, considerando também essas águas que são transferidas do São Francisco. Então a gente tem essa projeção já de água de chuva com água da transposição de 65 milhões de metros cúbicos aportando no açude de Castanhão. Ok, nós estamos aí já entrando o terceiro mês, né? Finalizando o terceiro mês de março, que é onde saem os primeiros prognósticos, né? Que foi lançado em dezembro, e agora vai sair um novo prognóstico, né? Isso para os próximos 15 dias ou os próximos 3 meses. Como é que está a situação das precipitações assim, no estado do Ceará, no Vale do Jaguaribe? Nós temos visto chuvas aqui no Limoeiro do Norte, quase toda a tarde está chovendo, né? Tivemos muitas notícias de chuvas aí em vários municípios do estado do Ceará. Como é que está essa situação aí, Hermilson? Moisés, como a FUNSEMI apontava, né, no seu prognóstico, logo no início do ano, infelizmente estamos com realmente esses números batendo, né? É uma triste realidade por conta das poucas chuvas que realmente estão caindo e confirmando o prognóstico que a FUNSEMI apontava, né? Em janeiro, no estado do Ceará, sempre normal chover 98,7 milímetros, né? A gente observou 45,1 milímetros. Isso dá um desvio de menos 51,1%. Então, batendo aí o que a FUNSEMI registrava. Fevereiro, normalmente, a normal é se observar 118,6 milímetros. Foi observado 126. Já foi um pouco melhor, um desvio de menos 6,2%, né, por cento. Agora, em março, que é o período que a gente também prevê, né, na normal chover 203,4 milímetros, até hoje, né, já foi observado 100,1 milímetros. Isso é fonte da FUNSEMI, né? O desvio está de menos 50,8. Então, a gente vê que os números
Então, refletindo todo o prognóstico que a FUNSEMI apontava. Para a nossa região do Baixo e Médio Jaguaribe, onde está inserida aqui o Médio Jaguaribe e Açurião, para janeiro, Moisés, se esperava chover 87,4 no Médio Jaguaribe, né? Choveu 31,9. Isso dá um desvio de menos de 63,5%, né? Quando a gente vem aqui para janeiro, a média seria normal chover 108 milímetros. E observamos 84,5. Aí um desvio de menos 63,5%. Aí quando você amassa, que é aquela esperança de chover mais, a normal é sobre também 198,1 milímetros. Até agora a gente observou 74,3. Isso dá um desvio de menos 62,3%. Muito bem. Pois não, Moisés, pode falar, Moisés. Hermilson, em termos de percentuais, como é que está os maiores açudes de hoje, no caso aqui na região, né? Oroz, o Castanhão, né? Como é que está em termos percentuais e com a recipiência, como você falou, que ainda não é suficiente, né? As águas que estão chegando, já está sendo liberada essas águas? Já está tendo alguma vazão para os afluentes, né? O Rio Banabuiú, o Rio Jaguaribe, Rio Quixeré? Moisés, o Castanhão, como a gente falou, né, nós estamos com um pouco mais de 70% da sua capacidade. Existe uma dinâmica para a liberação dessas águas, né? Eu vou até parênteses permitir aqui, Richard, para a gente explicar e entender melhor como é que acontece a disponibilidade dessa oferta de água. E é exatamente aí que a gente precisa entender. E graças a essa nova política de gestão de recursos hídricos, a gente está passando por essa experiência difícil há mais, digamos, né, mais de 7 anos, e graças a Deus ainda não colapsamos no sistema hídrico, porque temos uma gestão, né, dessas águas, dessas ofertas, mesmo poucas, é eficiente, né? Ela vem atendendo, vamos aqui pontuar ao longo do vale, o açude Castanhão, para a nossa região, desde 2012, a gente não recebe aportes considerados. É importante a gente entender isso. Para você ter ideia, em 2012, o aporte do açude Castanhão gerou em torno de 161 milhões de metros. Em 2013, 268. Quando a gente vem aqui para 2019, foi 173 milhões. Né? São aportes pequenos. E aí você diz o seguinte: como atender toda uma demanda? Em 2014, 2015, fizemos um levantamento da área irrigada aqui ao longo do vale, abaixo da Castanhão, até chegar a Itaiçaba, que é um trecho final de perenização. São 160 quilômetros de leito perenizado. Como atender toda uma demanda? Naquela época, era um pouco mais de 1.800 hectares de irrigada, com mais de 800 hectares ali de cassinicultura, atendida na sua plenitude, porque o açude Castanhão tinha um bom volume naquela época, naquele período, e hoje, como atender uma demanda dessa com uma oferta menor? Quando eu falo oferta, com um volume menor que tem no açude Castanhão. E aí existe a dinâmica das alguns negócios de água, dos vales perenizados, especificamente tratando do Castanhão, do Oroz, do Banabuiú. E nessa plenária, uma assembleia que se reúne, um comitê de bacias, que representa os diversos usuários, né, da região hidrográfica, daquele manancial, aqui especificamente o Castanhão, o vazanteiro, o pescador, o irrigante. Ele está lá discutindo para fazer o melhor, né, para disponibilizar essa água. A COGE entra com os cenários, entra com as informações técnicas, e lá são decididas o melhor a ser liberado do Castanhão. Ultimamente, por conta do alto nível de criticidade, né, do açude, o PONER, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, define já uma vazão. Ela define essa vazão que vem para essas plenárias, onde a gente discute com o comitê como vamos distribuir essas vazões, né, ao longo do período. O ano passado a gente teve esse privilégio do açude Castanhão
aportar 980 milhões de metros cúbicos, né, um pouco mais. E aí, quando a gente iniciou a operação, o açude estava com 15,95% da sua capacidade. Isso representava um pouco mais de 1 bilhão de metros cúbicos. E aí o CONE caminhou para essa discussão que eu chamo, né, o sistema chama de Seminário de Alocação Negociada de Águas do Jaguaribe e Banabuiú, 12 metros cúbicos por segundo. Né? Então, são 12 mil litros a cada segundo, e foi definido e acordado quem a gente iria atender. Milson, o Moisés tem mais uma pergunta, depois eu tenho mais uma participação popular. Pois não, Moisés? Milson, realmente sua fala é bem esclarecedora aí com relação à liberação de vazões, né? Porque há uma percepção errônea da população em que está chegando água no Castanhão, está chovendo, e alguns rios ainda permanecem com o leito do rio ainda seco, né? Então, a sua fala, ela esclarece um pouco sobre isso, né? O que é que você pode falar mais assim, sobre essa questão? Porque muitos percebem que uma crítica popular, né, que essa água do Castanhão, ela realmente está destinada a não os ribeirinhos, mas ao canal da integração para beneficiar a indústria em Fortaleza. O que é que você pode falar alguma coisa sobre isso? Moisés, quem está no Vale, vem experimentando de fato e real a realidade de redução, mas também entendimento, né? A pequena irrigação, a agricultura familiar, ela vem sendo preservada desde essa crise, como a gente já pontuou de 2000 para cá. E aí, nesses acordos, nas definições das vazões, nessa grande assembleia que é o Seminário de Alocação Negociada de Água, a gente tem também as premissas, as diretrizes. Por quê? Porque a gente não tem a oferta suficiente para atender toda a demanda, todos os usos. A gente não tem ainda, infelizmente, aquele volume que a gente tinha em 2004, 2005, Nova Iguaçu chegou também, né, a um seu nível bem considerado de aporte. Mas só que de 2012 para cá, a gente só tem déficit porque não tem aporte, a gente não tem chuvas, né, caindo ali no Cariri, no Salgado, para vir pelo Jaguaribe, no açude de Castanhão. Muito bem. E aí a gente pede, viu, Richard, que as pessoas entendam essa dinâmica da disponibilidade dessa oferta, porque o grande sucesso que a gente tem hoje nessa gestão é porque a gente tem a população participando nas discussões. O sistema de recursos hídricos, a Cogeraria leva os números, os dados, e o comitê ali representando o vasilheiro, o irrigante, o cassinicultor, vai chegar num consenso de que vazão a gente vai liberar. E a gente vem conseguindo, através dessas discussões, desses acordos, sai dessa reunião uma ata, que é o documento oficial, né, que a gente vai basear com os acordos ali fechados. Muito bem. Milson, eu te digo, Richard, se não fosse isso, a gente era uma gota d'água hoje no Castanhão. Se a gente está falando em torno de 10% de sua capacidade, um pouco mais de 700 milhões de metros cúbicos, se não tivesse tão eficiente, se não tivesse esse trabalho junto aos usuários de água, a situação era pior. Muito. Você tem razão nessa questão da poluição ambiental, né? Aqui na Barragem das Pedrinhas, a gente não se cansa de ver água PES, né? Que é uma planta indicadora de poluição, né? E isso é em decorrência da ação do homem também, né? Na questão de poluir um rio com dejetos, com lixos, né? Isso vai acarretar nisso aí, na mortandade de peixes, né? Muito bem. Milson. Sim. Eu quero nesse momento, Milson, te agradecer. Moisés, se você tiver mais alguma pergunta, Moisés também pode ficar à vontade para fazer. Com relação às atividades econômicas aqui dos ribeirinhos, né, os pescadores, mesmo no Castanhão, essas atividades de piscicultura,
de pescador artesanal. A região de Jaguaribara, que é muito beneficiada. Já retornaram essas atividades? Como é que elas estão hoje com esses aportes de água que já chegaram no Castanhão? Moisés, essas atividades elas sempre existiram, só diminuíram lá no açude Castanhão, né? Por conta exatamente de toda a problemática que já aconteceu de mortandade de peixe. Isso se dá por conta do rebaixamento e da qualidade de água, né? Que não é boa, que fica no açude. Eventos que acontecem com essas chegadas de águas novas, mas temos piscicultores no açude Castanhão, uma grande parte realmente saiu por conta da idade de acumulação do açude ter reduzido. E como a gente falou, o sistema, junto com os comitês, essas discussões, nesses fóruns, nesses seminários de alocação negociada de água, tem analisado muito essa questão da pequena irrigação, da irrigação familiar. Num período de crise como esse, 2012 até hoje, sempre foi preservado essa pequena irrigação. Mais de 78 grandes áreas foram reduzidas, dos perímetros foram reduzidos, que depende dessa água do rio via Castanhão. Infelizmente, tivemos um impacto muito grande, né, nessa área irrigada. Mas o que é possível manter, o sistema tem esse olhar, tem esse cuidado. E a gente pede à população, os usuários de água bruta, que respeitem as frentes, que são os critérios, as diretrizes. Quando elas são definidas, é para que a pequena irrigação ainda sobreviva e que o pouco de água também chegue para o atendimento do abastecimento das sedes, dos distritos, das comunidades que estão ribeirinho ao Rio Jaguaribe.